Olá, boa noite. Me chamo Guerreiro Sombrio e mais uma vez contarei um relato de terror. Antes, porém, peço que assistam o vídeo, comentem, deem o like e fortaleçam o canal. Obrigado. O corpo seco da Serra da Mantiqueira. Oi pessoal, aqui é o Lucas e hoje eu vou contar uma história que aconteceu comigo e que me marcou para sempre. Meu encontro com o corpo seco, uma das criaturas mais temidas do folclore brasileiro. Se você curte histórias de terror e lendas do interior, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e deixar seu comentário contando o que achou ou se já ouviu falar do corpo seco. Vamos mergulhar nesse relato que aconteceu em Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo, no inverno de 2024. Então pega um café, apaga as luzes e vem comigo. Meu nome é Lucas, tenho 29 anos e sou caminhoneiro. Passo a maior parte do tempo nas estradas, levando carga de um canto para o outro. E já vi de tudo um pouco, mas nada se compara com o que vi na noite de 15 de julho de 2024. Numa estrada deserta perto de Monteiro Lobato, uma cidadezinha encravada na Serra da Mantiqueira, conhecida pelas histórias de assombração. Eu moro em São José dos Campos, mas naquela semana estava fazendo uma entrega de peças de trator para uma fazenda em Minas Gerais, e o caminho mais curto era pela estrada que corta a serra. Eu sabia das histórias do corpo seco desde pequeno. Minha avó, Dona Teresa, contava que ele era um homem chamado José Maximiano, que viveu em Monteiro Lobato no século passado. Diziam que ele era tão malvado que batia na própria mãe, maltratava os pobres e até matava quem cruzasse seu caminho. Quando morreu, nem Deus, nem o diabo, nem a terra quiseram ele. O céu o rejeitou, o inferno o expulsou e a terra cuspiu seu corpo, que ficou seco. Só pele e osso, vagando pelas estradas à noite. Ele ataca quem passa por ele, abraçando as vítimas até esmagar os ossos e sugar o sangue como um vampiro. Eu achava que era só lorota para assustar criança, mas naquela noite eu descobri que estava errado. Eu tinha saído de São José dos Campos no fim da tarde, e o plano era chegar na fazenda antes da meia-noite, mas o caminhão estava pesado e a estrada cheia de curvas e buracos não ajudava. Quando cheguei na parte mais deserta, perto de Monteiro Lobato, já eram umas 9 da noite. O céu estava escuro, sem lua, e a neblina começava a descer pela serra, deixando a visibilidade quase zero. Eu estava com o rádio ligado, ouvindo uma moda de viola, quando o motor do caminhão começou a falhar. Não, agora pelo amor de Deus, murmurei, enquanto tentava manter o bicho na pista. Mas não teve jeito, o motor morreu e eu tive que parar no acostamento, que era só um pedaço de terra batida cercado por mato alto. Desci do caminhão com a lanterna na mão, xingando a minha sorte. O frio da serra cortava a pele e o silêncio era tão grande que dava para ouvir o barulho do meu próprio coração. Abri o capô, mas não sou mecânico. Só dei uma olhada para ver se tinha algo óbvio, tipo um cabo solto. Não achei nada, então resolvi esperar um pouco para ver se o motor esfriava e voltava a funcionar. Foi aí que eu vi um som vindo do mato, um arranhar seco, como se algo estivesse se arrastando pela terra. "Quem tá aí?", gritei, apontando a lanterna para o mato, mas o facho de luz não mostrava nada além de galhos e folhas secas. O som parou e eu tentei me convencer que era só um bicho, talvez um tatu ou uma capivara. Mas então ouvi um riso, baixo e rouco, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Meu sangue gelou e eu lembrei das histórias da minha avó. "É só o vento, Lucas. Não viaja", disse para mim mesmo. Mas o riso veio de novo, mais alto,
e dessa vez acompanhado de um cheiro podre, como se algo morto estivesse por perto. Eu sabia que não podia ficar ali. Corri para o caminhão, tranquei a porta e tentei ligar o motor de novo, mas ele não pegava. Foi então que vi pelo retrovisor uma sombra se mexendo no mato, alta e magra, com braços compridos que balançavam como galhos secos. Eu estava preso dentro do caminhão, com o motor morto e a sombra se mexendo lá fora, na estrada deserta de Monteiro Lobato. O cheiro podre estava ficando mais forte e o riso rouco do corpo seco ecoava pela serra, como se ele soubesse que eu estava ali, vulnerável. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir e minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o celular, tentando ligar para alguém, qualquer um que pudesse me ajudar. Mas o sinal na serra era péssimo e a ligação não completava. Eu estava sozinho e o corpo seco estava vindo na minha direção. Pela janela do caminhão vi a sombra se aproximar devagar, como se estivesse me estudando. A neblina estava mais densa agora, mas a luz fraca dos faróis do caminhão iluminou o suficiente para eu ver o que era. Um homem magro, só pele e osso, com a pele ressecada e colada no corpo, como se fosse um cadáver que nunca apodreceu. Os olhos dele eram fundos, brilhando com um vermelho fraco, e as unhas compridas arranhavam o chão enquanto ele se arrastava. Ele ria de novo, num som que parecia um gargarejo, e eu vi dentes amarelados, afiados, como de um bicho. Era o corpo seco. Ele estava a poucos metros de mim. Eu sabia das histórias. O corpo seco ataca quem cruza seu caminho, envolvendo a vítima num abraço mortal, que esmaga os ossos e suga o sangue até não sobrar nada. Minha avó dizia que ele era atraído por quem estava com medo e eu estava apavorado. Tentei me acalmar respirando fundo, mas o cheiro podre estava insuportável. E o som das unhas dele arranhando o asfalto estava cada vez mais perto. Ele parou na frente do caminhão e eu vi o rosto dele de perto, pele esticada, os olhos vermelhos me encarando e a boca se abrindo num riso que mostrava os dentes quebrados. Ele levantou o braço como se fosse bater no vidro e eu gritei, me jogando para o banco do passageiro. O vidro não quebrou, mas o som de impacto foi alto, como se ele estivesse batido com uma pedra. O caminhão balançou e eu ouvi ele rindo de novo, um som que parecia vir dentro da minha cabeça. Sai daqui, seu demônio! Gritei, segurando o terço que carrego no bolso desde que era guri. Minha avó dizia que o corpo seco não gostava de coisas sagradas, e eu comecei a rezar o Pai Nosso com a voz tremendo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. O corpo seco parou de bater no vidro, mas não foi embora. Ele ficou ali me encarando, como se estivesse esperando eu parar de rezar para atacar de novo. Eu não sabia o que fazer. O motor não pegava, o celular não tinha sinal e o corpo seco estava do lado de fora, me cercando como um predador. Foi então que ouvi um barulho vindo da estrada, o som de um carro se aproximando. Faróis cortaram a neblina e eu vi uma caminhonete velha vindo na minha direção. O corpo seco virou a cabeça para o lado como se tivesse ouvido o som também, e então num piscar de olhos ele sumiu no mato, como se nunca tivesse estado ali. O cheiro podre ainda pairava no ar, mas ele não estava mais à vista. A caminhonete parou do meu lado, um homem desceu. Um senhor de uns 60 anos, com chapéu de palha e uma cara de quem já tinha visto muita coisa na vida. Tá precisando de ajuda, moço? Ele perguntou, olhando para o caminhão. Eu desci, ainda tremendo, e contei o que tinha acontecido. O motor que morreu, o som no mato, a sombra, o corpo seco. Um homem que se apresentou como seu Geraldo ouviu em silêncio, e quando terminei, disse: Tu teve sorte, meu filho. O corpo seco não gosta de ser interrompido, mas ele também não gosta de testemunhas.
Vamos ver se a gente conserta esse caminhão e te tira daqui antes que ele volte. Seu Geraldo mexeu no motor do caminhão enquanto eu ficava de olho no mato, com o terço na mão e o coração na boca. O cheiro podre tinha diminuído, mas eu ainda sentia o peso do olhar do corpo seco, como se ele estivesse me observando de algum lugar na escuridão. Seu Geraldo era mecânico aposentado e conhecia bem a serra. Ele disse que já tinha ouvido história do corpo seco desde que era criança e que a lenda era mais real do que eu imaginava. Aqui em Monteiro Lobato, o Zé Maximiano era um monstro, ele contou, enquanto apertava um cabo no motor. Dizem que ele matava os pobres que pediam comida, batia na mãe até desmaiar e ria da desgraça dos outros. Quando morreu, a terra cuspiu ele e agora ele vaga por aí, procurando sangue para se sentir vivo de novo. Depois de uns 20 minutos, o motor pegou e eu quase chorei de alívio. Agradeci seu Geraldo, que me deu um conselho antes de ir embora. Não para mais nessa estrada à noite, moço. E leva um terço abençoado. O corpo seco não gosta de reza. Eu concordei. Subi no caminhão e segui viagem com o pé no acelerador e os olhos no retrovisor, esperando ver aqueles olhos vermelhos de novo. Cheguei na fazenda em Minas Gerais por volta de 1 da manhã. Entreguei a carga e voltei para São José dos Campos no dia seguinte. Mas a história não acabou aí. Quando cheguei em casa, contei tudo para minha mulher, a Fernanda. Ela ficou pálida e disse que a gente precisava fazer uma promessa para São Jorge, para agradecer pela proteção. Mas o que me deixou mais inquieto foi o que aconteceu nos dias seguintes. Eu comecei a ter pesadelos com o corpo seco. Ele aparecia na estrada rindo, com os braços abertos, e eu acordava suando frio, com o cheiro podre ainda no nariz. O pior foi quando 1 semana depois encontrei marcas de unhas compridas na lataria do caminhão, como se algo tivesse arranhado o metal durante a noite. Eu sabia que era ele. O corpo seco tinha me marcado. Fui falar com um padre em São José dos Campos, o Padre Miguel, que conhecia as lendas da região. Ele ouviu uma história e disse que o corpo seco era uma alma penada, amaldiçoada por seus pecados, e que ele podia perseguir quem cruzasse seu caminho, especialmente se sentisse a pessoa que tinha medo. O padre fez uma bênção no caminhão e me deu uma medalha de São Jorge para carregar comigo. Ele também sugeriu que eu fosse até Monteiro Lobato para tentar descobrir mais sobre Zé Maximiano e ver se tinha como apaziguar a alma dele. Eu não queria voltar para a serra, mas sentia que eu precisava fazer alguma coisa para me livrar daquele peso. Fui até Monteiro Lobato no fim de semana e conversei com alguns moradores mais velhos. Eles confirmaram a história do Zé Maximiano, e uma senhora, Dona Elvira, disse que o túmulo dele ficava num cemitério abandonado na saída da cidade. Mas ninguém vai lá, moço. Ela avisou. Dizem que o corpo seco aparece para quem mexe com o descanso dele. Mesmo assim eu fui, acompanhado do Padre Miguel, que levou água benta e um terço. O cemitério era um lugar esquecido, com mato alto e cruzes quebrados. Encontramos o túmulo do Zé Maximiano, uma lápide simples, coberta de musgo, com o nome quase apagado. O padre fez uma reza, pedindo paz para a alma dele, e jogou água benta na terra. Enquanto ele rezava, eu senti um vento frio e ouvi um som baixo como um suspiro, vindo do túmulo. Não sei se foi minha imaginação, mas parecia que algo tinha sido libertado. Desde então, os pesadelos pararam e as marcas no caminhão não apareceram mais. Hoje, eu evito a Serra da Mantiqueira à noite e sempre carrego o meu terço e a medalha de São Jorge. Se você já ouviu alguma história do corpo seco ou conhece outras lendas do interior, deixa aqui nos comentários. E não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para mais gente conhecer esse relato. Até a próxima, pessoal!